Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre propriedades da potência e vamos começar com a multiplicação. Multiplicação de potências de mesma base. Primeiramente, vamos relembrar o que é a base e o que é o expoente e qual é a função de cada um. Então, nós temos aqui essa potência, essa potenciação. Esse 3 pequenininho aqui é o que a gente chama de expoente. E esse número aqui maior é o que a gente chama de base. O expoente é o que manda na base. Ele manda na base. É ele que fala para a base quantas vezes ela vai repetir. Então, quem vai repetir é a base. Então, a base é o número que repete e o expoente é que manda quantas vezes essa base vai repetir. Então, por exemplo, aqui repetiria, né, 3 vezes. Então, 1, 2, 3. E daí a gente faria o cálculo da potência. Essa potência aqui daria 8, que é o resultado, né, das multiplicações aqui desses números. O que acontece na multiplicação de potências de mesma base, que é o que nós vamos ver hoje, essa propriedade da potência? Isso significa que nós temos uma multiplicação ao pontinho de vezes e as bases são iguais. Então, nós temos aqui base 2, só os expoentes é que são diferentes. Fazendo pelo método que eu acabei de explicar aqui, fazendo a repetição, como que ficaria essa multiplicação? Então, a gente teria que resolver essa potência aqui, essa potenciação. Então, teria que repetir 2 vezes o número 2. Então, como ia ficar? 1, 2. Vou pôr aqui esse pontinho de vezes para resolver essa potenciação aqui agora. Então, teria que repetir 3 vezes o número 2. Então, 1, 2, 3. Então, observe o que está acontecendo. Nós estamos repetindo só o número 2, porque o número 2 é a nossa base. E se a gente fosse voltar aqui para a potenciação, né? Como que ficaria? A base seria o número 2 e o expoente seria quantas vezes o número 2 está aparecendo aqui. Que no caso é 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, ficaria 2 elevado à quinta. E a gente poderia resolver esse cálculo aqui. Olha só esse próximo exemplo, resolvendo da mesma forma que eu acabei de explicar. Então, observe que aqui o expoente é 4, a base é 3, então significa que tem que repetir 4 vezes o número 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, vou pôr o pontinho de vezes e vou repetir agora quantas vezes a base 3, né? O 5, 5 vezes a base 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o que está acontecendo aqui, nós só estamos repetindo a base 3. E se a gente fosse colocar o expoente, seria quantas vezes esse número está aparecendo aqui, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expoente 9. Então, observe que para facilitar a nossa vida, a gente tem essa propriedade da potência, que é uma regrinha que eu vou colocar aqui agora. Qual é a regra? A regra é a gente conservar a base e somar os expoentes. Olha só nesses mesmos exemplos que a gente acabou de fazer. Ao invés de a gente ficar colocando, né, várias vezes aqui o número 2, várias vezes o número 3, para daí a gente contar quantas vezes ele apareceu, nós vamos utilizar esta regrinha aqui. Isso quando as bases forem iguais, as bases têm que ser a mesma. Então, qual é a regra? A gente copiar a base, conservar a base, que no caso aqui é o 2, e somar os expoentes. Então, 2 mais 3, que são os expoentes. A gente vai somar. Então, vai ficar 2, né? Só copiei, lembra que a gente copia a base. E soma aqui os expoentes, que vai dar os 5, que a gente já tinha visto aqui, né? Que vai dar 5. E o próximo exemplo, que a gente também já fez ali na forma mais longa, fazendo pela regra, como vai ficar? Conserva a base, que no caso aqui é o 3,
e vai somar os expoentes, que é o 4 mais o 5. Então, vai ficar 3 elevado à nona potência. Então, observe, né, que essa regrinha aqui, essa propriedade da potência, é para facilitar a nossa vida. Então, ao invés de a gente ficar repetindo, né, a quantidade de vezes necessárias, a gente já pode fazer assim direto. Isso quando as bases forem iguais. Para bases diferentes, existe uma outra regra ou teria que fazer o cálculo normalmente. Essas propriedades da potência são para facilitar no cálculo das potenciações e das simplificações. Em breve, a gente vai fazer outras explicações das propriedades da potência. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, ou se você quiser comentar aí qual conteúdo você gostaria de ver aqui no canal, você pode também deixar a sua sugestão. Obrigada, até mais, tchau!